Atenção. Só um minutinho, por favor, agora está fazendo barulho. Ok, mano. Ministro Torreão Braz, conte-nos um pouco da sua história, sua carreira jurídica para a gente. Bem, eu estudei e me formei na Faculdade de Direito do Recife, né? Da Universidade Federal do Recife. Mas quando foi no quarto ano, como era costume na época, eu fui para o interior, mas de advogado era Rabulá, não era? Rabulá no interior, lá perto da minha terra mesmo. Eu advoguei e formei em 1953. Daí eu fui para Campina Grande. Fui trabalhar até no escritório da advocacia de um parente meu, que era bem mais velho que eu. Depois disso aí eu fui convidado para ir sim, fiz concurso para promotor público depois, né? Então fui convidado para ir para o território de Roraima. Ser lá o secretário-geral, que é substituto do governador. Eu fui governador substituto lá durante um bom tempo. Daí eu vim para Brasília, fiz concurso para promotor público aqui do Distrito Federal. Fui o segundo colocado. O primeiro foi Pertence, né? Fui o segundo. Depois fui convocado para a Procuradoria-Geral da República, onde fiquei. Em 49 fui efetivado no cargo de Procurador da República. Depois fui a Subprocurador-Geral da República. E daí então eu vim para o Tribunal Federal de Recursos. Eu ingressei na magistratura pelo Tribunal Federal de Recursos, né? Que antes eu era do Ministério Público. O senhor acompanhou a transição do Tribunal Federal de Recursos para o STJ. Tem alguma história para contar para a gente sobre essa transição, sobre essa época, sobre as modificações? Eu não tenho história nenhuma, não. Eu sei que isso surgiu com a criação do Superior Tribunal de Justiça, pela Constituição de 88, né? E eu aqui vivo muito ocupado com isso, muito ocupado. Então, quando foi 7 de abril de 1989, né? Nós fomos empossados no cargo, dia 7 de maio, empossados no cargo do Superior da Justiça. Nessa época o presidente era o ministro Gueiro Leite, né? Eu não senti nenhuma sensação, não, apenas que a gente já fazia. O problema maior foi o serviço era bem maior do que o da Federal de Recursos, que já era grande. O serviço era grande, a semelhança do que veio a ocorrer do STJ, em menor proporção. E a Constituição aqui atribuiu ao STJ de recursos especiais, recurso especial que é contra decisões da Justiça Federal e dos tribunais dos estados, né? Além da competência para julgar originariamente, né? Mandado de segurança, penal, em matéria penal também julgava. Logo, originariamente, como juízes federais, juízes de tribunais, etc., desembargadores e tudo mais. Mas eu não tenho nenhuma lembrança assim, de um fato pitoresco que ocorreu naquela época, não. Tudo correu normalmente e não houve. Apenas foi o maior cargo do serviço de responsabilidade. Todos achavam isso. Porque a função do STJ no recurso social é justamente uniformizar a jurisprudência da interpretação de lei infraconstitucional, né? Então já era uma responsabilidade bem maior. Ministro, e
E o que representou o STJ na vida do senhor? O senhor tem boas recordações daqui? Ah, tenho. Ótimos. Se bem que eu passei aqui, no STJ aqui, não, de lá eu vinha de lá, né? Mas eu fui presidente ainda do TFR, de 91 a 93. O senhor foi presidente aqui do STJ? Presidente do STJ. Não Isso. fui do STJ. E o que marcou o Ah, tempo não, que o senhor peraí, passou aqui no STJ? Eu estou um pouquinho enganado. Ah, Eu fui. Não, foi aqui mesmo, é isso. Foi aqui. É isso mesmo. É. Então o quê? e o que marcou esse tempo que o senhor estava aqui no STJ? Isso aí eu vou já ler. Então você aí. O senhor foi presidente de 91 a 93 aqui. 91 a 93. Isso, 23 de julho de 91 a 23 de julho de 93. isso. E aí a gente sente o peso, que a responsabilidade é muito grande, viu? A gente tem de estar atento para tudo. O tempo não dá, é curto. Tanto que comigo, à tarde eu não vim aqui porque ficava trabalhando em casa para dar conta de negócio de suspensão de segurança, muitas coisas que é da competência do próprio presidente, né? E eu não queria transferir essa competência para delegação, não. Achei que não era bom. Mas o que eu disse que me marcou também foi a construção desse edifício. Que quando eu entrei aqui, o Luiz Guilherme Leite tinha conseguido o terreno. Devia ser junto à Prefeitura, à União. A Prefeitura veio do Distrito Federal. Depois veio o ministro Washington Bolívar, que providenciou a primeira concorrência, né? Licitação, para o início da construção, a primeira parte, para levantar. E a segunda parte, afinal, a licitação foi minha, a concorrência, na minha presidência. Entendeu? Quando eu deixei a presidência aqui, já estava quase pronto para ser transferido, né? Transferido a sede para cá. Agora, vários fatos marcaram a minha passagem aqui. Cheguei aqui, eu comecei no Tribunal Federal de Recursos, onde encontrei uma plede de ministros, que eram homens de muita excelente honradez, muita honradez, seriedade, competência. E cito entre eles, os que eu encontrei aqui, o ministro Amarelo Benjamin, o ministro Armando Hollenberg, Márcio Ribeiro, tudo antigo, Moacir Catunda, Pessé Martins foi quem me deu posse, é o pai desse atual, o Pessé Martins, figura magnífica. Décio Miranda, José Nélio da Silveira, Jorge Lafayette, Paulo Taro e José Dantas. Eu já estava aqui na oferta de recursos, né? Agora, e a minha atuação não se vestiu de lances, de ousadia, nem incidir em erro assim para comprometer nem o tribunal, nem a mim mesmo, né? Agora, mas ainda hoje eu me sinto alegre ao recordar que foi na minha gestão e por minha iniciativa que se criou o Programa de Assistência aos Servidores do STJ, PROCE, que tem sido muito bom para todos os servidores aí, com a finalidade de assistir os magistrados ativos e inativos, servidores ativos e inativos, na área de saúde médica hospitalar.
e odontológica. Só um minutinho, Ministro. vou passar um pouco. A folha. Ministro, depois que a gente falar assim da sua atuação como ministro, aí eu vou entrar nas perguntas de presidente mesmo, tá? Por enquanto, se o senhor quiser falar só assim da questão... Gravar. Vamos junto. Ok. Pronto. Ministro, puxa aqui um pouco a gravata do senhor. Hein? A gravata do senhor. Puxar? Puxar Mas para... tá partindo, tá ótimo. Não? Então tá bom. Tá, porque tá... Ah, porque a Cida tá ali mostrando. Tá segurando um pouco. Ministro, o senhor recebeu estímulo, alguma espécie de apoio na família, de algum amigo, tinha algum ídolo para seguir a carreira jurídica? Olha, eu não tenho nenhum ídolo, não. Eu sempre procurei estudar direito, mas ídolo mesmo não. Tem as grandes figuras, inclusive um conterrâneo meu que foi ministro supremo, naquela época, das pessoas, né? Que era um jurista famoso, um civilista de escola. Mas eu nunca me servi de modelo, sabe que não. Eu fazia a minha história, eu mesmo, né? E, ministro, o senhor acha que enfrentou algum desafio na carreira, especificamente aqui no STJ? Olha, não. Eu julgava com serenidade, porque eu sempre procurei, né, como juiz, quer dizer, juiz é o TFR e aqui. Sempre procurei, ao julgar os processos, procurei fazer justiça. Porque para mim o julgar é isso, o juiz sério. O processo, ele estuda o processo, os fatos e o direito, e dá a interpretação que mais se coaduna com a justiça absoluta mesmo. Eu não tolero. Agora, isso aí tem a gente muitas vezes, que é processo demais, viu? Então, vou dizer uma coisa, eu julguei aqui uma vez, foi a única vez, uma apelação civil, eu acho que ainda foi no TFE. Houve um recurso, apelação para cá, e a parte alegou, a parte era contra a União, alegou prescrição, viu? Mas foi lá em cima ali, a coisa muito pouca, e aquilo passou por mim. Não houve advogado fez a citação, e depois que eu julguei, já há muito tempo, quando eu fui assinar onde é que eu vi que eu tinha me enganado. Fui ler assim, eu digo, não, está enganado. Eu digo, não, a pressão, mas ele não alegou, ele não alegou a pressão. Ele não alegou, eu fui ver lá, ele tinha alegado, embora muito, mas é bastante, né? Então eu pedi a um assessor meu que ligasse para o advogado dele, que era aqui, viu? O advogado era aqui, o advogado era de expressão, não, mas para ele entrar com embargos, aí a coisa declaratória, para poder corrigir aquilo ali, porque eu não podia corrigir de ofício, assim, já julgado o processo. Pois bem, ele falou, mas ele não veio, não fez nada. Eu acho que tinha rompido lá quando não fez, não sei. Foi que é uma prova de que, ou melhor, é um exemplo de que eu me preocupava com a justiça. Eu não sabia. Nessa época aí, desse julgamento, eu fiquei realmente um pouco triste, conturbado, porque cometi uma justiça sem querer, né? Ministro, o senhor recebeu homenagens durante a atuação como ministro aqui no Tribunal Federal de Recursos? Não. Já como presidente, mas como ministro do recurso, não me lembro, não. Nem aqui como ministro, não. Não lembro. Se eu recebi a coisa pequena que eu nem me lembro, mas aí já está. Já. Tony, peraí só um minutinho. Ministro, o senhor foi presidente do STJ de 1991 a 1993. O senhor pode nos falar quais eram as metas, qual era o lema da sua presidência aqui no tribunal?
Uma das metas era presidir o tribunal com a maior isenção. A isenção e preservando a tradição do tribunal, inclusive do Tribunal Federal de Recursos, né? Que nós viemos de lá. Principalmente. E realizar o que fosse possível. Porque muitas vezes a gente se vem pedir fazer certas coisas, mas eu tive uma luta muito grande para conseguir verbas lá junto aos ministros da área os deputados da área de orçamento, viu? Para que eles não baixassem a verba destinada aqui à construção. E sempre consegui, né? Eu falava com o presidente como é que se dá o nome? Da comissão? É? Da comissão? Da comissão, da comissão. Finanças? Finanças, vai falar com ele sempre. Todos eu falava. Então era uma luta via e conseguimos terminar, né? Agora, o que é mais que você disse? Alguma outra meta? Sim. Desenvolver o tribunal numa área X, priorizar servidor coisa que eu me da sinto, casa. ainda hoje me sinto alegre, foi com a criação do Procer, né? Procer, que é o Programa de Assistência aos servidores do STJ, Procer, com a finalidade de assistir os magistrados ativos e inativos e servidores ativos e inativos na área de saúde médica hospitalar e odontológica. Essa foi a principal realização minha, que eu digo, mas que beneficiou todos os servidores aí, que ainda hoje eles não querem saber de acabar com isso. Você quer acabar com isso? Não. Porque eu falei nisso na hora da instalação, eu falei que tinha representante dos servidores públicos, né? Eu digo, aí virei para ele e disse, esse processo vai servir mais a vocês, porque o ministro às vezes nem precisa, tem alguma coisa que consegue facilmente, mas vocês não é diferente. Quem é o servidor aqui que pode internar no hospital aí para pagar, né? Então... Verdade. Então o senhor diria que o marco na gestão do senhor como presidente aqui teria sido tanto a continuidade da construção do STJ quanto a instituição do Procer? Seriam os dois instituição. Marcos? A instituição do Procer. Tá certo. Ministro, o senhor achou muita diferença entre ser somente ministro e ser ministro-presidente? É muita diferença. A responsabilidade é muito maior, né? Ser responsabilidade. E outra coisa, todos querem ou precisam do presidente para alguma coisa, né? Qualquer coisa que ocorre com da família, coisa grave, vem logo ao presidente, a gente tem de resolver aquilo ali. É uma coisa... A representação junto às autoridades, aquelas obrigações de comparecer a tal e qual festa, tal e qual sessão do Supremo, do Tribunal Regional, da Justiça, né? Tudo isso que o simples ministro não tem, não. Né? Fora essas representações e a responsabilidade, tinha alguma outra coisa? Olha, eu procurei até, nessa época, eu não tinha iniciado não, a construção da Justiça Federal, lá na Paraíba. E parece que em Sergipe, eu cuidei delas, né, tanto que visitei lá o Sergipe, a Paraíba. Agora na Paraíba eu arranjei mais um terreno com o INSS, porque o terreno era ainda pequeno. Aí um terreno junto assim, eles cederam, né? Cederam. Agora depois da construção, foi inaugurado lá, eu fui. E fui homenageado dessa vez lá com uma sala lá com o meu nome, né? Sala de estudos com o meu nome. Mas não me lembro de outras. Ministro, para o senhor teve alguma importância especial, um significado especial ser presidente do STJ, uma corte
suprema em relação à matéria infraconstitucional? Teve. Teve. É. A gente sente não só o orgulho, mas o peso também, né? O orgulho e o peso, essa coisa. E cansa muito. Tanto que quando eu terminei aqui, eu tirei um mês de férias, só parece. Não, um mês. Junto com a de julho, aquelas férias coletivas. Então eu fui passar lá na praia, passei lá 2 meses. Era só dormindo e lendo coisas fáceis. Cansa. Agora, você sente que é uma posição satisfatória, né? Bom, presidente do curso superior, não tenho dúvida. Tony, eu pensei que era o Daniel. 6, 7 horas da manhã, né? O senhor começava a trabalhar? E emendava, porque eu ficava em casa porque era mais fácil. Eu só vinha aqui, era um dia que, parece que era sexta-feira ou era a quarta-feira. É que não tinha sessão, ficava recebendo os advogados. Eu até avisava ele, eu estava a avisar que era o dia que eu esperava. Então, vinha muito advogado falar comigo. Então, nos outros dias, inclusive sábados e domingos às vezes, eu, depois do almoço, voltava a trabalhar, processo que eu levava para casa, processo. À noite, por jantar, continuava trabalhando. Às vezes eu não aguentava muito, mas aí vinha dormir cedo por ali para não cansar demais, né? Aí era de trabalho. E houve muitos recursos complicados para julgar, que tem de estudar mesmo para... Mas... A vida de ministro requer muito estudo, né, ministro? Hein? A vida de ministro requer muito estudo. Requer, sim. Para resolver tem a processo com um problema jurídico sério, né? Você tem de estudar, ler alguns autores para ver qual é a posição dela, mas a decisão é do ministro. Ele lê vários autores, então ele tira a sua conclusão. Qual é a decisão que ele vai tomar ali? Como eu lhe disse, estudando os fatos, lendo os fatos e a matéria jurídica, a gente tira, para mim, tira a conclusão de qual é a decisão mais justa. E para mim ela não somos justa. E no trabalho, quando vê uma decisão injusta, que a outra parte fica, não é? Lógico, fica revoltada. Quando é justiça, ele fica revoltada. E eu nunca me atrevi a fazer isso, não. Às vezes com sacrifício, porque era uma coisa, um processo mais complicado, a gente tinha de estudar, de ler direitinho, ver, pensar, porque a diferença entre o juiz e digamos, um procurador, um promotor, porque é essa. Quer dizer, eles dão parecer, mas não pensam nas consequências, porque sabe que vai passar pelo crivo do juiz. Então o juiz recebe esse parecer e também nem segue. Ele tem esse trabalho de estudar tudo isso e verificar qual é a decisão mais justa, né? Usando inclusive de recursos que a própria lei prevê, como é o caso da equidade, essas coisas assim. O trabalho do juiz, do ministro, é mais árduo, porque ele tem que se preocupar com todas as partes. Mas é do que... O trabalho do juiz, do ministro, é mais árduo nesse sentido. É lógico, né? Muito mais trabalhoso. Quer dizer que eu trabalhava às vezes até dia domingo também. Na parte da tarde era comum. De manhã eu saía, dava uma volta para ver se me arejar mais, e à tarde eu ia trabalhar de novo. Não tem... Ô, ministro, e ainda hoje o senhor faz algum tipo de atividade? Joga xadrez, faz natação, Não, alguma coisa assim? Olha, como é que se diz em inglês? Hobby? O meu hobby é só ler.
Posso ficar assim, com os pés? Tá ótimo. Com os pés assim? Tá ótimo. Pode ficar. É ler. O trabalho que eu tinha antes, com o processo, eu tenho hoje em leitura. Agora, leitura qual é? Eu leio a história, filosofia, que eu estou agora bem com a filosofia. Eu leio que acho bonito, tem muita coisa bonita. E de quando em quando um autor famoso de um jurisconsulto, que eu não leio autor desse que aparece escrevendo, porque para mim é perder tempo, né? Mas a leitura é meu hobby mesmo. Tem outro não. Jogo eu não gosto. Essas festas eu não estou gostando mais também. Não estou gostando não. Chega lá naquela animação, aí chama, encontra uma pessoa amiga, cara, o plano, vamos tomar aqui um vinhozinho, a gente vai tomar daqui a pouco, tá. Eu não sou mais disso não. Agora eu tenho atividade, eu estou com um escritório com o meu já disse, não foi? Meu filho, mas quem faz tudo é ele. Eu não vou dizer que eu faço nada, porque eu não faço. Fico lá lendo, se tiver, às vezes ele entra em. Mas consulta comigo sobre alguma coisa, eu souber, se não souber. Ministro, o senhor deixaria alguma mensagem para aqueles que querem ingressar na carreira na magistratura? Olha, eu queria. Eu aconselho os que vão para a magistratura ter o maior cuidado e o maior respeito com os direitos da lei. Tá? Porque, para mim, só deve ser juiz, magistrado, quem tem vocação. Que aí ele pode sofrer muita coisa, mas faz com amor. E, acima de tudo, como eu disse, eles devem preservar essa área e a área da justiça. Porque a finalidade do juiz, qual é? Não é fazer justiça? Ele pega o processo, julga, fazer justiça, lógico. Porque se fizer justiça, vai haver uma marmelada em todos os sistemas jurídicos, judiciário. Então, o conselho que eu dou é isso. Agir com seriedade, agir com honestidade, com honradez e com a vista voltada para essa maneira de julgar. E, ministro, o senhor diria hoje que valeu a pena tanta dedicação? Olha, eu não me... Se bem que eu adoeci de coração, que eu tenho problemas, foi por causa da atividade judicante, né? Mas mesmo assim eu não... Eu tenho saudade da época que eu fui ministro aqui, porque era uma turma toda unida, naquela época era menos ministros até. Tenho saudade do meu trabalho também, às vezes é muita coisa, mas se tirasse ali a metade do serviço, era uma maravilha. É? A joia. Tem mais nada, né? Isso Ali. não existe lá. Diz porque nenhum faz isso, vai lá chamar para... Porque não vai também, não tem tempo não. Porque o acesso, ou você está estudando o processo e escrevendo votos, né? Agora eu preciso dizer uma coisa viu? Eu nunca confiei em ninguém para me ajudar no serviço, não. Assessores, não. O que eu fazia com o que aqui, que era deixar que ele fizesse o relatório. Mesmo assim não era tudo, era uma pequena amostra. Depois eu pegava o processo, eu lia, eu mesmo fazia o relatório, eu mesmo fazia o voto. E quando era um negócio mais que, por exemplo, era um agravo, digamos, um agravo regimental, no caso do agravo, que tem o agravo regimental. Então eu mesmo fazia tudo que era para acabar de vez com aquela discussão. Mas era por desconfiança ou porque o senhor
acreditava que o ministro que foi colocado naquele cargo, então era ele que tinha a obrigação e que tinha o comprometimento com Não, todo o eu processo. acho que é, tem dúvida. Porque você mandar um assessor fazer um voto e um relatório, eu acho. Não é o ministro que está julgando nada, é o assessor. E outra coisa, você tinha que conhecer o processo. Você leva o processo para, digamos, para sessão ao pleno. Você vai ler o relatório, ler o voto. Se você houver uma pergunta depois, como é que você não sabe dizer, porque se não pegou ela, o resto não sabe dizer. E mais que não é isso, não. Eu acho que não vale a pena. Não vale a pena, não. Mesmo com esse excesso de serviço que tem aqui, eu acho que nenhum ministro devia fazer isso. Não tem juiz nenhum, porque aquele ele pode errar inconscientemente, cometendo uma injustiça, não é isso? Você está certo que o juiz comete uma injustiça, mas na boa fé, pensando que está, né? A não ser assim. Ministro, e a importância que o senhor colocaria da sua família durante a carreira pública do senhor? A sua família soube compreender as suas ausências, apoiava, estimulava o crescimento profissional? Como era isso? Apoiaram, todos apoiaram, não tenho dúvida não. Nunca me deram trabalho. Não. Mesmo com 6 filhos? Não. Não. Atrapalhou aí? Tinha julgado já um na turma, né? E quando aparecia um outro, tempos depois, eu nem me lembrava mais. E ficava, bicho. Aí eu tinha um auxiliar de plenário, chama auxiliar de plenário, ele teve até doente de rins aí. Era um rapazinho fabuloso, ele. Um piauiense, inteligente, nada, ele pegava tudo ali, né? Tudo ele sabia. Então, quando foi um dia, apareceu um processo lá, que não era comum, né? Aí, eu não fui, o relator foi outro. Quando chegou a minha vez, eu digo, eu acho que eu vou pedir vista, porque eu tenho impressão que já tive um caso. Aí o rapaz chegou do meu ouvido e disse, o senhor já julgou, que eu tenho lá, o que é que eu vou buscar? Então, eu acho sempre que ele prestou, né? Quer dizer, eu quero dizer desse exemplo para você como é bom o funcionário eficiente, né? Bom para o ministro e para todo chefe. É bom. Ok. Quer mais?